Bom, nos Estados Unidos, uma passagem da história emblemática é o caso Watergate, que acabou provocando a queda do presidente Richard Nixon em 1974 e dois jornalistas do The Washington Post que revelaram essa história para o público. E um desses jornalistas que ainda trabalha no The Washington Post, Bob Woodward, vai lançar um livro nesse ano ainda e revelando que o presidente Donald Trump sabia, ou pelo menos admitia, que o coronavírus era realmente uma pandemia gravíssima. E essa história vem dando muita repercussão aí nos Estados Unidos. Mariana Janjá, como traz as últimas informações. Oi, Mariana. Oi, Thiago, bom dia a todos. Exatamente, essa é a notícia principal dessa quinta-feira aqui nos Estados Unidos. Como você disse, Thiago, Bob Woodward é um jornalista conhecido, renomado aqui nos Estados Unidos, um dos responsáveis por revelar o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente Nixon nos anos 1970. E ele fez uma série de entrevistas com o presidente Trump. Então, foram entrevistas realmente que o Trump concedeu a ele, conversas com a permissão do presidente. O Bob Woodward gravou essas entrevistas, divulgou trechos da conversa para a imprensa aqui dos Estados Unidos e também fala sobre essas conversas no livro que você mencionou, Thiago, que ele lança a menos de 2 meses da eleição presidencial. E as conversas chamaram a atenção porque mostram que o Trump sabia desde muito cedo, desde o começo do ano, da gravidade da Covid-19 e mesmo assim ele minimizou os riscos à população porque não queria causar pânico no país. Então, em uma das conversas no mês de fevereiro, o Trump disse a esse jornalista, o Bob Woodward, que o vírus da Covid-19 era um vírus mais mortal do que o das gripes mais duras. Mesmo assim, naquela época, ele dizia ao público que não havia motivo para pânico e chegou a fazer comparações entre a Covid-19 e a gripe comum. No mês de março, Trump admitiu ao jornalista que ele continuava minimizando a situação. Ele disse: "Eu gosto de minimizar porque eu não quero criar pânico." Então, mais uma vez. E nessa mesma conversa, o Trump disse também que esse vírus pode matar também os mais jovens e não os mais velhos. O presidente Trump comentou toda essa repercussão. Como eu disse, esse é o assunto do dia aqui nos Estados Unidos, a menos de 2 meses da eleição. Ele basicamente repetiu o que já tinha dito nessas entrevistas. Ele falou que realmente não queria causar pânico na população e que, apesar disso, investiu em medidas para proteger os americanos, como o fechamento das fronteiras e as restrições à entrada de pessoas vindas da China no país. E o candidato democrata, Joe Biden, descreveu essa postura do presidente Trump como um ato de negligência, Thiago. Mariana, e mudando de assunto, aliás, a capa dos jornais hoje aqui no Brasil só dão fotos das queimadas na Califórnia. Inclusive, uma cena emblemática da Golden Gate em São Francisco, praticamente tomada pelo céu, o céu laranja. É até uma É. imagem bonita, mas é uma tragédia que vem acontecendo aí na costa oeste dos Estados Unidos. Quais são as últimas informações, Mariana? Exatamente, Thiago. Essas imagens também chamam muita atenção por aqui, porque é uma coisa que as pessoas realmente nunca viram, né? Esse céu alaranjado, a gente está vendo agora em São Francisco, o céu laranja, isso de dia mesmo, por volta do meio-dia até pela manhã, durante a tarde toda, o céu dessa forma, e muitas cinzas dos incêndios nas florestas caindo, cobrindo carros inteiros cobertos por fuligem, as pessoas com medo de sair de casa, é claro, saindo só para realmente atividades essenciais. E olha, essa temporada de incêndios na Califórnia, ela é uma temporada atípica. Já foram mais de 800 mil hectares queimados e isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu em 33 anos. Então, realmente é um recorde assustador, muito triste. E 7 pessoas já morreram na região oeste dos Estados Unidos por causa desses incêndios, incluindo um bebê de apenas 1 ano de idade, Thiago, no estado de Washington. Os pais dele ficaram com queimaduras em 3º grau e esse bebê morreu no momento em que eles tentavam fugir de um dos incêndios. Em Oregon, os incêndios destruíram mais de 1.000 casas, isso sem falar nas pessoas que tiveram que sair correndo também, que tiveram que evacuar, sair das casas de última hora. Então, realmente é uma situação muito complicada e atípica nesse ano, mais uma situação desafiadora em 2020 e essas imagens realmente impressionantes de como ficou o céu em São Francisco. Thiago. É verdade. Mariana Janjá com as informações de Nova York. Bom trabalho para você, Mariana.